Senhores Vereadores, em primeiro ponto, gostava de esclarecer o seguinte. Nós não consideramos necessário fazer a apresentação da proposta porque, como os senhores vereadores sabem, para além da distribuição dos documentos base que suportam e justificam, digamos assim, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro, esta proposta foi em reunião tanto com o PSD como com o Partido Socialista, com a presença do Sr. Vereador Carlos Rabassal, em que certamente tiveram a oportunidade de abordar as questões que bem entenderam. Isto não põe em causa as questões que hoje aqui colocam, mas foi por ter ocorrido a distribuição dos documentos e por ter havido essas reuniões que nós entendemos que hoje não era necessário fazer aqui a apresentação da proposta. Isto não impede, como é óbvio e como se tem estado a verificar, que os senhores vereadores, cada um, como bem o entender, fazer aqui a exposição de motivos relativamente à votação que iremos fazer no final da proposta. E, portanto, é necessário que isto fique clarificado para que sobre isto não haja qualquer dúvida, porque poderá até parecer, ou poderia até parecer, que nós não fazemos a apresentação hoje aqui da proposta porque tínhamos algum receio relativamente ao que esteja aqui em causa. Como eu referi logo no início, este é um compromisso até eleitoral, e mesmo antes destas eleições, que ocorreram durante o mês de outubro, neste caso no final de setembro, para além nesta campanha eleitoral, já era sabido da posição da CDU relativamente a este contrato. Sempre achámos que, do nosso ponto de vista, é uma posição de princípio, uma posição política, que a água é um bem essencial à vida e, por isso, deve ter uma gestão pública. É claro, para nós não tem qualquer dúvida esta posição política. E, portanto, agora nós cumprimos e levamos até ao fim este contrato porque entendemos que uma alteração ao contrato seria extremamente penoso do ponto de vista para os cofres do município e, naturalmente, que a situação financeira em que a Câmara Municipal de Setúbal tem vivido ao longo destes anos e, sobretudo, nos primeiros anos de 2002 até 2012 ou 2013, sobretudo nesse período, não era, como todos muito bem sabem, não era nem sequer pensável fazer uma negociação do contrato, ou uma renegociação do contrato, ou tomar qualquer iniciativa para suspender este contrato. E, portanto, nós trouxemos até hoje, ao final do contrato dos 25 anos, este processo. Naturalmente que, como é público também, há diferentes no entendimento que a Câmara Municipal tem sobre o desenvolvimento deste contrato e que as Águas do Estado têm. E, portanto, são processos que naturalmente importa dirimir, mas há aqui uma questão que é fundamental. Nós, nos termos do quadro legal, temos de, até ao dia 17 de dezembro deste ano, de transmitir à concessionária a nossa decisão, a decisão da Câmara e da Assembleia Municipal. E é por isso que estamos aqui a trazer agora, e numa reunião extraordinária da Câmara, esta proposta. Não o fizemos antes, porque, como bem sabem os senhores vereadores, nós contratámos duas empresas da especialidade, uma na área financeira, outra na área jurídica, para nos acompanharem e sustentarem esta decisão, independentemente da posição de princípio que a CDU tem relativamente a esta matéria.
E, portanto, este quadro é bem claro, creio eu, para os senhores vereadores, agora, independentemente das questões que algumas aqui foram levantadas. Eu, antes mesmo de passar a palavra ao senhor vereador Carlos Rabassal, que acompanha diretamente este processo, queria dizer o seguinte, porque houve aqui questões que foram levantadas e que eu acho que é necessário, desde já, ficarem clarificadas. Naturalmente que os trabalhadores que estão nas Águas do Sado são trabalhadores da Câmara Municipal, passaram para as Águas do Sado no âmbito da concessão. Termina a concessão, os trabalhadores voltam à Câmara Municipal e, portanto, sobre isso não haja qualquer dúvida e, portanto, com todos os direitos e regalias que, naturalmente, têm direito. E, portanto, sobre essa matéria não haja dúvida nenhuma. Agora, é assim, nós estamos aqui a decidir se entendemos que as águas e o saneamento, com o fim da concessão, devem regressar à gestão municipal ou se será um outro o entendimento. Pelas intervenções que eu vi da parte do Partido Socialista, há o entendimento de que as águas e o saneamento devem voltar à gestão municipal. Da parte do PSD, da informação que fez, é que não vê nisso nenhum inconveniente, desde que sejam garantidas as condições de um equilíbrio financeiro da gestão municipal. E, portanto, estamos todos de acordo relativamente a esta questão. Mas, como eu digo, neste momento estamos aqui a decidir e temos de decidir porque temos prazos a cumprir. E, portanto, estamos aqui a decidir se é de regressar ou não a gestão. E, portanto, é isto que neste momento está aqui em causa. Existe... Ok, mas o que eu ia dizer é exatamente isso. Naturalmente que, como nós contratamos empresas da especialidade para sustentarem esta decisão e as condições desta decisão, naturalmente que continuaremos a contar com o apoio dessas empresas, designadamente no que diz, tanto no que diz respeito às questões financeiras, económico-financeiras, como relativamente às questões jurídicas, naturalmente que contamos com o apoio destas empresas para continuar este trabalho e exatamente aprofundar designadamente as questões que o Sr. Vereador Fernando Negrão aqui colocou, no sentido de elas poderem vir a ser avaliadas, portanto, naturalmente, por quem tem um conhecimento especializado sobre estas matérias. E, por isso, eu agradeço, Sr. Vereador, o seu contributo para nós prosseguirmos este trabalho, que é necessário para este processo de transição que agora vamos iniciar. Porque vou já dizer que depois, e se a Assembleia Municipal deliberar no sentido de a gestão das águas e do saneamento voltar para o município, que naturalmente eu entrarei em contacto com a administração das Águas do Sado, no sentido de encontrarmos um processo de entendimento para que esta transição se possa fazer e, sobretudo, para salvaguardar aqui uma questão que é fundamental, que é os municípios do município de Setúbal não serem minimamente penalizados por um processo de transição. Para nós, essa é que é uma questão fundamental e, portanto, nós, ao longo destes anos, na relação que temos tido com as Águas do Sado, não podemos acusar as Águas do Sado de terem tido uma gestão danosa ou de irresponsabilidade perante os compromissos contratuais. Não podemos dizer isso e, portanto, também acreditamos que num processo de transição, no final de um contrato, que essa transição seja feita dentro de um quadro de responsabilidade, naturalmente, da parte da administração pública, da Câmara Municipal, como da parte da empresa. Relativamente à forma como essa relação se vai processar, naturalmente que nós contamos aí com o apoio das empresas especializadas, como já referi. E, portanto, este é o quadro. Mas para que não haja dúvidas sobre o andamento deste processo e sobre a clareza que é importante que ele tenha para todos. O que é certo é que nós temos este compromisso de
Nós, CDU, temos este compromisso de regresso das águas à gestão municipal e de um abaixamento da tarifa. Havemos de ver em que termos e em que condições, mas essa também é a nossa convicção, que decorre também dos estudos que foram feitos e do conhecimento que também temos da forma como este contrato se desenvolveu. Mas eu, dito isto, passava a palavra ao Sr. Vereador Carlos Abassal, porque certamente, relativamente a algumas questões e que têm diretamente a ver com este processo da passagem da gestão das águas para o domínio público e não sobre outras questões. Não vale a pena estarmos aqui agora a tratar de questões que hão de ser tratadas ao longo deste processo. E, portanto, do que se trata aqui é de justificar aquilo que é importante justificar ou tornar mais claro naquilo que tem a ver com a decisão que nós estamos hoje aqui a tomar. Sr. Vereador, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, público em casa. Em primeiro lugar, queria agradecer as intervenções que foram feitas e os contributos que foram trazidos aqui a esta mesa, na medida em que eles vão ajudar bastante a esclarecer alguns aspectos. Por outro lado, queria dizer que a responsabilidade da gestão das águas e do saneamento em Setúbal é exclusiva e única do município de Setúbal. Ninguém pode decidir pelo município de Setúbal como é que são geridas as águas e é feito o saneamento em Setúbal. Isto é muito importante ser dito assim, para que não haja qualquer ideia que terceiros, seja quem for, se podem imiscuir nessa decisão. Primeira questão. Segunda questão. Nós estamos hoje a tratar do primeiro passo deste processo de fecho da concessão. E este primeiro passo é uma decisão do que vai acontecer a seguir ao fim do contrato de concessão. Eu acho muito importante que nesta mesa toda a gente tenha dito que está de acordo com o regresso da água aos serviços, à gestão pública municipal. Esta decisão é uma decisão histórica, é uma decisão muito importante e que, com o andamento do processo, iremos verificar as vantagens inequívocas deste processo para o município, mas sobretudo para os municípios, quer na manutenção da qualidade da água, quer da prestação de serviços, quer também em relação aos preços. Visto que quer a CDU, quer o Partido Socialista, fizeram campanha pública, apelando à água pública e apelando à baixa dos preços das tarifas da água. Portanto, eu creio que a gestão pública vai garantir isso e é muito importante que este caminho para o regresso da água à gestão pública esteja aqui consensualizado nesta reunião. Nós temos, com o final da concessão, temos que resolver este problema, que é o primeiro passo, e depois temos um outro trabalho, que é o fecho económico-financeiro da concessão. Mas isto é outro movimento, que convém não misturar com este primeiro movimento para não criar ruído. Temos que fazer o nosso caminho para que, soberanamente, o município assuma a gestão pública da água no seu território. Os acertos a fazer no fecho da concessão é outro movimento que tem que correr em paralelo e que não pode perturbar de forma nenhuma este processo. A proposta, além do regresso da água à gestão pública, propõe a reativação dos serviços municipalizados. Porquê? Nós, no quadro das soluções de gestão pós-concessão, tínhamos a possibilidade de uma nova concessão, a prorrogação diz ERSAR, dizem todas as entidades envolvidas no processo, não seria possível. Uma nova concessão é um processo que levaria mais que 2 anos a desenvolver, mas também, se estivéssemos para aí virados e interessados nessa linha, não teríamos já neste momento tempo de o fazer, mas não é essa a linha de trabalho. Portanto, resta-nos a gestão pública. Na gestão pública, temos a hipótese da gestão com serviços urbanos, com o departamento, com as divisões, etc., que é uma forma de gestão mais dispersa, como diz a proposta, e temos a possibilidade de gerir na gestão delegada através de uma empresa municipal ou através dos serviços municipalizados. A empresa municipal tem desde logo um problema, é que, em termos financeiros, paga IRC, é uma solução mais distante
da Câmara do que os serviços municipalizados, e nós, tão distante da Câmara, já tivemos 25 anos, e os serviços municipalizados existem. Portanto, não faria nenhum sentido, tendo nós serviços municipalizados na nossa estrutura orgânica, que fôssemos eliminar os serviços municipalizados e criar uma coisa diferente. Os serviços municipalizados têm que ser reativados. É a proposta que aqui está. Vamos reativar os serviços municipalizados e vamos fazer o caminho do regresso da gestão pública através da gestão empresarial, já agora, dos serviços municipalizados. Visto que os serviços municipalizados hoje, para quem coloca a questão das empresas, etc., os serviços municipalizados hoje integram o sector empresarial local do Estado. Tem autonomia administrativa, autonomia financeira e gestão empresarial. Também distribuem resultados como as empresas. Portanto, chegamos à conclusão de que, ouvidos os vários empresas que estão a trabalhar connosco e também a nossa própria reflexão e trabalho interno, concluímos que a melhor solução seria esta. Portanto, o primeiro passo é esta proposta que aqui está. Depois foram colocadas aqui muitas questões, algumas delas têm que ver com este primeiro passo e eu vou fazer referência a elas, outras têm que ver com outros passos e com outros movimentos, e algumas das questões colocadas, que são questões muito interessantes, têm tido um debate ao longo de anos. Tem que nos, pelo menos, reconhecer que, eventualmente, não fizemos esta proposta sem um trabalho de casa grande. Há um trabalho de casa muito grande e há interpretações muito complicadas e complexas à volta de certos aspectos destas concessões e, às vezes, também não há um conhecimento total, nem dos juristas, nem dos economistas, do que está em cima da mesa neste momento com este contrato concreto, pensando até noutros contratos. Mas agora, ainda há questões concretas que o Partido Socialista colocou e que eu acho que são todas focadas neste tema, portanto, eu acho que interessa clarificar. Primeira questão, se um ano para esta transição suficiente, sim, é apertado, mas sim. Se não teríamos que fazer outro tipo de propostas, nós fizemos as contas, neste momento, ao tempo, não é? Ao calendário. Há desde logo aqui uma questão, e já respondo a uma questão que foi colocada pelo PSD, é que esta matéria não vai a Tribunal de Contas. Se fosse uma empresa municipal, iria a Tribunal de Contas. Neste caso, não vai a Tribunal de Contas. É uma matéria que vai ser, não vai mesmo, é uma coisa que vai ser resolvida entre a Câmara e a ERSAR, portanto, isto já tratamos disso com a ERSAR, e está a questão resolvida. Temos o calendário com os timings que correspondem à construção ou à reconstrução dos serviços municipalizados. Portanto, os passos que vão ser dados a partir daqui, desta deliberação, é o regulamento dos serviços municipalizados, a sua estrutura, macroestrutura, a sua aprovação, debate e aprovação, quer na Câmara, quer na Assembleia, a sua publicação, a partir daí a construção do Conselho de Administração e da Direção Delegada, e o que seria mais positivo é que esta estrutura conduzisse o processo de transição. Não é obrigatório, pode ser um grupo de trabalho de transição, mas seria a forma mais eficiente, mas também se pode criar um grupo de transição que trabalha normalmente. Boa articulação com as Águas do Sado. Houve sobre esta matéria já a reunião com a Diretora-Geral. Na base dessa reunião fizemos um pedido de informação das Águas do Sado sobre o artigo 58 do Decreto-Lei 194, que tem que ver com esta comunicação da deliberação da Câmara, e as Águas do Sado cordialmente mandaram-nos a informação que tinham para nos dar, para podermos depois fazer a comunicação às Águas do Sado decorrentes desta deliberação. O que é que tínhamos que saber das Águas do Sado? Que contratos das Águas do Sado iam para além da concessão, e não há nenhum. Portanto, não há esse problema da cessão de posição contratual de prestadores de serviços terceiros, essa situação não se coloca. Coloca sim a necessidade depois de os serviços municipalizados contratarem serviços, sobretudo para as questões de software, etc., que foram colocadas, mas isso é um processo normal. Qualquer Câmara tem essa situação resolvida com os seus serviços quando gera água. Uma outra questão que as Águas do Sado tinham que colocar é se estavam disponíveis para negociar connosco a cedência de existências das Águas do Sado. Sim, estão de acordo. Temos que acertar esta questão no decorrer do processo de transição e na parte mais final, fazemos o apuramento das existências, do estoque, etc. E faremos a aquisição desses equipamentos e a questão do pessoal.
Neste momento, as Águas do Sado já estão a trabalhar na análise do estatuto remuneratório dos seus trabalhadores na relação com o estatuto remuneratório da administração pública. Eles propuseram ser eles a fazer isso, no sentido de fazermos uma transição natural dos trabalhadores para os serviços municipalizados sem quaisquer perca de direitos, rendimentos ou direitos. Isto é possível realizar com os trabalhadores, como disse o Sr. Presidente da Câmara, que são da Câmara, e é possível realizar, e há pareceres jurídicos, há jurisprudência sobre isso, é possível contratar e integrar nos quadros da administração pública os trabalhadores das Águas do Sado que queiram entrar nos serviços municipalizados. Se não quiserem, não virão. Em relação às FIAs, são 3 FIAs que são da Câmara, regressarão essas pessoas para a Câmara, a não ser que não queiram, mas se quiserem regressarão. Há 2 FIAs que são das Águas do Sado e não vejo razão, se estiverem interessados em integrar os quadros da Câmara, não haverá nenhum problema. Portanto, a ideia é fazer, como aqui foi dito, uma transição pacífica, como foi aqui questionado, não é? Pacífica, em que aconteça o mesmo que aconteceu quando se fez a concessão. Isto é, quando se fez a concessão, mudou a administração, mudou a direção delegada, a estrutura de direção manteve-se e os trabalhadores continuaram a trabalhar. Portanto, isto é o que se pretende resolver do ponto de vista assim, esquemático, né? Depois há os aspectos relacionados com a montagem de toda esta solução. Depois, já coloquei... Depois, aqui outras questões. As questões de reequilíbrio, etc., foi colocado PS e PSD. Essa questão já foi tratada em tribunal arbitral, está conversada. O nosso programa, o nosso contrato de concessão, não prevê a figura do reequilíbrio financeiro. A figura do reequilíbrio financeiro existe nos contratos de concessão de segunda geração. Portanto, qualquer conversa, seja de quem for, sobre o reequilíbrio financeiro nos contratos de primeira geração, não faz qualquer sentido. No nosso contrato, o chamado reequilíbrio é feito através de uma cláusula que determina uma compensação à concessionária se a produção for inferior a 20% e impõe uma redução da tarifa se a produção for superior a 20% e a partir daí não há mais reequilíbrios, não há mais acertos de contas. Portanto, é preciso conhecer o contrato para perceber que essa matéria do reequilíbrio não se coloca em nenhuma circunstância. Aliás, temos sobre isso o parecer da ERSAR, portanto, não há nenhuma dúvida sobre isto, não é? Pronto, postos de trabalho já foi referido. Eu creio que não é demais dizer que nós, o Executivo, o Presidente da Câmara já afirmou, vamos proteger os trabalhadores e criar condições para que não haja qualquer quebra de direitos na remuneração. Portanto, isso é um ponto de honra, não é, que se pode assumir e que, aliás, vai ser acompanhado, aliás, tudo isto vai ser acompanhado a par e passo e em pormenor por esta Câmara. Tudo o que for feito nesta matéria do regresso da concessão vai ser acompanhado a par e passo, em pormenor, caso a caso, por esta Câmara. Portanto, não há forma de fazer, é a forma adequada, não há outra forma de o fazer também. Incluindo a oposição. Desculpe. Incluindo a oposição. Não, quando digo esta Câmara, estou-me a referir a esta Câmara toda. Esta Câmara toda. Quer dizer, não há forma... Ó, Sr. Vereador, eu não vejo nenhuma forma de fazer este processo de transição sem cada passo do processo de transição vir aqui à Câmara para ser avaliado e deliberado. Não há outra forma. E é assim que tem que ser feito. E é assim que vai ser feito. É a única forma. Depois, em relação às questões de colaborativa já referi, em relação às existências já referi, às empresas prestadoras de serviços já referi. Depois, as questões que colocou o Sr. Vereador Fernando José, investimento na rede, baixar a tarifa, mais e melhores serviços. Ok, isto faz parte do programa da CDU. Estamos ok. Faz parte do programa da CDU. Portanto, estamos sintonizados em relação a esta matéria. Em relação a algumas questões que foram colocadas pelo Sr. Vereador da PSD, Fernando Negrão, há aqui algumas, eu presumo que leu um parecer jurídico, não é? Há aí algumas imprecisões, não é? Desde logo essa que já referi do Tribunal de Contas. Há uma outra matéria que é preciso também, que é preciso ter... Ok, discorda, mas ok, mas nós temos o parecer de ERSAR sobre isto. E depois vamos falar sobre isto com tempo, não é para agora, não é? Depois há algumas questões relacionadas com a própria avaliação dos documentos. Este documento não é um estudo de viabilidade económica e financeira, mas vai ser feito um estudo de viabilidade económica e financeira que é obrigatório ser feito para viabilizar o funcionamento dos SMAs. É um outro documento,
Este documento é só um documento que visava fazer um primeiro apuramento das vantagens económicas, sim ou não, de evoluir para a gestão pública. Este documento vale isso, não vale mais do que isso. Depois será feito um documento de um estudo de viabilidade económica e financeira para o período todo de 25 anos ou 30 anos. Também essa relação com a Cimarsul vai ser feita, portanto não há nenhuma dúvida sobre isso, não há nenhuma dificuldade sobre esta matéria. Em relação às questões das rendas e das obras, há um acórdão do Tribunal Arbitral sobre esta matéria, que dá razão à Câmara, não vale a pena continuar a insistir nisso. As águas do Estado insistem, dizem isso a toda a gente, mas eles próprios não acreditam no que dizem. Mas isso é um problema que veremos na altura certa, portanto não há também grande problema sobre esta matéria. E depois temos aqui uma questão que eu creio que é essencial, é que nós vamos tentar conduzir isto, como disse o Sr. Presidente da Câmara, vamos reunir com a administração, o Sr. Presidente vai reunir com a administração das águas do Sado, mas isso é possível fazer na sequência desta deliberação, isto é, há uma certa expectativa, ou poderá haver em alguns quadros das águas do Sado, em que ainda podem permanecer por esta ou aquela razão, mas esta deliberação serena os ânimos e cria condições para se trabalhar, não é? A deliberação decide o regresso à gestão pública, então vamos trabalhar nesse regresso com um processo de transição. Portanto, eu creio que, criando o grupo de trabalho de transição de imediato e mais tarde a própria administração dos serviços poderem conduzir o processo de transição, não vejo qual é a dificuldade, não estou a antever conflitos neste processo de transição, acho que o processo de transição é uma coisa que vai evoluir naturalmente. A própria ERSAR vai acompanhar de perto o processo de transição. Ainda hoje recebi um ofício da ERSAR dizendo que, em havendo alguma dificuldade, que poderá intervir, não há nenhuma dificuldade sobre isso, não é? As questões do Tribunal Arbitral que levantou o Sr. Vereador Fernando Negrão não se colocam neste processo de transição, poder-se colocar no fecho económico ou financeiro da concessão, mas isso é outra matéria. Eu queria que era muito importante que esta Câmara, toda a Câmara, Sr. Vereador Fernando Negrão, toda a Câmara, tivesse a percepção exata destes dois movimentos, o movimento da solução de gestão pós-concessão e o movimento do fecho das contas do processo económico e financeiro com as águas do Sado. E não misturar os dois movimentos para não dificultar a execução concreta desta solução. Depois queria voltar ao princípio. Fazer isto bem, fazer isto rápido, fazer isto de forma consistente, só depende desta Câmara e de mais ninguém. E quando digo Câmara, digo todos os que estamos aqui sentados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Mais questões? Sr. Vereador Defesa é especialmente prejudicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Naturalmente que nós teremos em conta as questões que aqui coloca e que no desenvolvimento deste processo, naturalmente que elas têm de ser tidas em conta, designadamente pelas empresas da especialidade que estão contratadas para acompanhar este processo. Naturalmente é um processo complexo, são 20 anos de trabalho, de relações, sempre como é público, como é sabido, e esta Câmara tem conhecimento disto, que há determinadas áreas, designadamente a questão das rendas, que não tem sido, não tem um entendimento igual ou idêntico sequer, e, portanto, naturalmente que há problemas aqui a resolver. Mas são problemas que têm a ver, naturalmente, com uma relação, mas que não têm a ver, no meu entendimento, com este processo da transição. São situações diferentes e já agora dizer também que a ERSAR, sobre essa matéria, a ERSAR tem escrita a sua posição e que é uma posição que acompanha aquilo que é a posição da Câmara desde o início relativamente a essa matéria. E, portanto, isso a seu tempo, senhores vereadores, naturalmente que esses documentos serão todos disponibilizados
portanto, que essa informação há de circular por todos, porque o grande objetivo, eu sobre isto também não tenho dúvidas que estamos todos em sintonia. O grande objetivo é de nós termos uma gestão pública das águas que sirva melhor os interesses de Setúbal e dos setubalenses. É esse o grande objetivo e, portanto, temos de trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo. O Partido Socialista já reconheceu aqui, peço perdão se eu não entendi bem, que na altura, eventualmente, no dizer do Sr. Deputado ou do Sr. Vereador, foi a solução que se encontrou a questão da concessão das águas. Nós, já o referi, por princípio, pensamos que, tendo em conta que a água é um bem fundamental à vida, deve estar na gestão pública, mas pronto, já o Sr. Vereador o reconheceu, que hoje a melhor solução, também da avaliação que provavelmente fazem sobre o que decorreu durante estes 25 anos, é que a melhor solução é, de facto, a gestão pública. E, portanto, o objetivo central é servir melhor os interesses de Setúbal e dos setubalenses. É para isso que estamos cá, cabe-nos fazer o trabalho que é necessário fazer para atingir esse objetivo. Não havendo mais intervenções, senhoras e senhores vereadores, o que está aqui em causa é a Câmara deliberar sobre a reativação dos serviços municipalizados de Setúbal e que estes assumam a atividade da prestação de serviços públicos essenciais de abastecimento de água e de saneamento enquanto entidade gestora dos respectivos sistemas. É isto que está em causa e eu vou pôr à votação. Senhora Vereadora, faz favor. Senhor Presidente, obrigada. Só dar aqui duas notas que na proposta as datas de deliberações tanto da Assembleia Municipal como da Câmara têm aqui dois erros de escrita. Pode ler-se que a da Assembleia Municipal foi a 19 de junho de 96 e da ata que tem aqui refere-se a julho, portanto, a reunião da Assembleia aconteceu em julho e o documento que temos aqui refere o mês de junho e a reunião de Câmara refere o dia 19 de setembro e foi a 17. Pelo menos dos documentos que tenho aqui de histórico, só dar esta nota só para que fique de acordo. Obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Naturalmente que é uma questão que há de ser conferida pelos serviços e porque fica registado em ata essa nota. Obrigado. E, portanto, eu ponho então à votação quem vota contra esta proposta, quem se abstém. Obrigado. E quem vota a favor, já agora. Obrigado. Portanto, a proposta foi aprovada com a abstenção do PSD e os votos